sem mais demoras, eu tenho a honra, o privilégio, o prazer de apresentar aqui a pregadora dessa noite, que é uma amiga do meu coração, que eu amo demais da conta. E é muito engraçado a forma como eu soube da existência dela, porque meus pais viajaram para uma conferência. E aí, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas acho que eu tinha uns 14, uns 15 anos. E aí eles chegaram e falaram assim: minha filha, a gente foi numa conferência agora e tinha uma jovem lá pregando. Ela era a mais nova das pregadoras, pregando para um bando de pastor num ginásio enorme. E a gente comprou o DVD para você assistir, para inspirar você. Tá aqui, assiste essa pregadora. Quem era a pregadora, gente? A pastora Sara Castellanos. Nunca imaginava assistir. Falei, nossa, que bênção, que maravilha, né? Essa mulher de Deus. E tem uma frase muito legal que a minha mãe fala, que diz assim: a unção que você admira é a unção que você atrai. E graças a Deus que eu comecei a admirar tanto essa mulher de Deus, que eu atraí ela para tão perto, que hoje ela é uma amiga do meu coração, que eu amo muito. Eu queria convidar a pastora Sara Castellanos Guerra. Amiga! Nunca imaginava. Hoje eu amo passar tempo com ela, com o filho dela. Eu fui buscar ela em casa, aí tava lá o Zazak tomando banho, suei, que eu comecei a correr, brincar com ele. E tá vindo agora uma princesinha que tá chegando aí já já. Eu queria que a gente orasse por ela. Você quer falar alguma coisa? Antes de orar. Gente, para quem não sabe, eu quero apresentar também, a Maisa falou da experiência pessoal, por isso que eu fiz questão a mais apresentar a Sarinha. Mas eu quero dizer que a Sara, ela faz parte de um legado que tem impactado o planeta Terra. O pai dela e a sua mãe, o pastor César Castellanos e a pastora Cláudia Castellanos, são pastores de uma igreja gloriosa. Eu pensei que aquilo não existia. Um avivamento na terra, ali na Colômbia, em Bogotá, onde eles têm, a Sarinha vai me corrigir aqui, mas 200 mil pessoas que adoram a Jesus. Então é um avivamento que eles têm vivido com discípulos em todas as nações da terra. Eles fazem convenção na Rússia, né, Filipinas, todos os lugares. É um avivamento. E eu quero dizer para você, Sara, que a gente se sente muito honrado de você estar aqui hoje à noite. E eu estava falando com as meninas, eu creio que hoje, com o lançamento do HG, que é o Ministério de Jovens, eu sei que vocês têm lá, Somos Uno. Eu sei muita coisa do G12. A gente admira muito o G12 demais. Então eu quero dizer para você, eu estava falando para as meninas, eu creio que há uma unção através da sua vida que vai ser liberada. Estava pensando, Senhor, a gente falando desse mover de jovens hoje, um novo tempo, e a Sara, que é uma influenciadora de jovens no mundo, está aqui hoje. Então eu creio que isso é profético. Amém, igreja? Eu queria que você estendesse a sua mão para cá para a gente orar pela vida dela, amém, abençoando. Inclusive, gente, ela vai ser agora lá, governadora? Deputada na Colômbia. Então, a gente está pegando assim os últimos dias dela aqui no Brasil, graças a Deus. E ela está indo para lá. Então, vamos abençoar a vida dela, a família dela. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida da Sara, Senhor, da pastora Sara, Senhor, da sua família, o pastor Lau, o Senhor Isaac, a Anabela que está por vir. Senhor, nós abençoamos cada um deles, Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade e privilégio de termos, Senhor, sacerdotes do Senhor aqui essa noite conosco, Pai. Nós abençoamos a vida deles e Te agradecemos pela honra e pelo privilégio. Fala conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amiga, fica à vontade. Amém. Uau. Obrigada, gente, pelo recebimento. Sério mesmo, fico sem palavras. Para os que não conhecem, eu sou colombiana. Eu não sou brasileira, mas eu amei tanto o Brasil que casei com um brasileiro, gente. Tá vendo? Eu amo de verdade. Tem uns 3 anos que a gente tá morando aqui. Eu já tenho um filho, tá com 1 ano e meio. E eu gostei tanto de ter filho que logo estou tendo a outra. Então, que Deus me ajude. Mas estamos muito felizes, sério mesmo. Sabemos que não tem nada melhor que estar no centro da vontade de Deus. Eu amo os seus pastores, sério mesmo. Tem os melhores pastores do mundo, não é? É? Não, pastor Ricardo, pessoa mais engraçada, meu Deus. Muito engraçado. Pastora Maíla, linda, doce. As meninas têm se tornado umas amigas incríveis. Ricardinho também, todo mundo. Josué, todo mundo. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu sei que eles já eram família, agora vocês também são família, não é?
Amém. Vamos orar para começar. Que Deus fale conosco. Pode fechar seus olhos. Fale comigo, Senhor Jesus. Fala o meu coração. Abre a minha mente. Abre o meu coração. Para que eu entenda a tua palavra. Senhor, traz mudança à minha vida. Traz as mudanças que eu estou precisando. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma mensagem que Deus, na verdade, tem falado muito comigo. Tem sido algo que Deus primeiro começou a falar comigo. E eu sei que hoje vai ser de bênção para você. Se você tem sua Bíblia, eu quero começar lendo no livro de Esther, capítulo 4, vamos ler os versículos 12 até versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 12 até versículo 14. Fala assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Fala para a pessoa que está do seu lado: este é o tempo. Agora fala para a pessoa do outro lado, fala: este é o tempo. Agora fala para você, fala: este é o tempo. Gente, eu amo esse texto, porque fala muito o que acontece com muitos crentes. Sabe o que significa conhecer a verdade? Você aqui, você é a Esther, você está no palácio. Você conhece a verdade, não é? Quantos conhecem a verdade? Quantos foram livres pela verdade de Jesus? Todo mundo foi curado, livre. E às vezes a gente recebe tanta coisa. E é lindo quando a gente conhece Jesus. Mas eu fico impressionada como tem muitos que ficam como Esther por um tempo. Mardoqueu, ele representa essa autoridade espiritual na vida de Esther. Ele representava, a gente pode falar que ele era tipo o líder da Esther. E ele fala para Esther, Esther, não pense que pelo fato que você sabe que você está aí cômoda, você vai se livrar. E depois ele fala: não pode ficar calada. Quem sabe se não foi para este momento. Sabe, tem momentos, Deus é um Deus de tempos. E eu acredito isso com todo o meu coração. Eu acredito que quando Deus fala é o tempo de fazer algo, Ele começa a despertar o coração dos seus filhos para se mover, para agir. Aí depende se eu vou fazer parte do novo tempo ou eu vou ficar de fora. Eu pergunto para você, você quer ser parte do novo ou quer ficar de fora? Eu quero ser parte do novo. Ao mesmo tempo que eu estava estudando Esther, as últimas semanas eu comecei a estudar muito o livro de Esdras. O livro de Esdras é incrível, porque fala de um tempo que Deus falou: o tempo de começar a reconstrução é agora. E Deus usou muito 2 profetas para ajudar e para guiar o povo. Quem sabe, quem lembra quem eram os 2 profetas? Está difícil a pergunta, mas eu vou falar. Era o profeta Ageu, e é engraçado porque Esdras fica no começo da Bíblia e Ageu fica no final. Então, às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Mas, na verdade, Ageu, ele falava no tempo de Esdras e Zacarias. Foram os 2 profetas que Deus usou. E eu quero ler rapidamente nesse tempo que Deus falou. É agora. As palavras que Deus falou por meio de Ageu. Eu quero ler rapidamente Ageu, capítulo 1. Versículo 2, fala assim, até o versículo 5, fala: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo,
O que o povo falava? Ainda não chegou o tempo. Fala assim, de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. É impressionante por quê? E eu estou falando bastante da palavra para que vocês entendam. Porque Deus fala, é o tempo de reconstruir. A gente não está fazendo uma nova construção. A gente está recuperando o que se perdeu. Mas então eu falo, ok, Senhor, fala com a gente. O que eu tenho que fazer? Deus fala, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus falava comigo, filha, para que você seja parte desse tempo, desse novo tempo, a primeira coisa que tem que acontecer na sua vida, você tem que ter uma reforma pessoal. Qual a primeira coisa que tem que acontecer na sua vida? Vocês sabem, Martim Lutero, ele é conhecido como um reformador. Mas antes dele ser um reformador, ele teve uma reforma pessoal. Antes dele mudar o mundo, a mudança começou onde? Aqui. O profeta Ageu falou, é o tempo de fazer algo. Mas ele fala, antes de você fazer algo, você tem que examinar onde você está. Porque onde você está hoje é onde os teus caminhos te trouxeram. Estão entendendo? Hoje eu sou fruto dos meus caminhos. Você tem que entender que algo que Deus estava falando comigo é, filha, você tem que ter uma reforma do seu chamado. Em Esther capítulo 2, a gente sabe que Esther ganhou o concurso de beleza, não foi? Então a gente pensa que foi sorte. Esther, ela era a mais bela, a mais bonita. Talvez era, mas eu tenho certeza que Deus fez que o rei, na hora que ele viu Esther, falou, meu Deus, ela é. Eu tenho certeza que foi Deus. Porque Deus tinha um plano. Talvez Esther chegou no palácio e falou, meu chamado é curtir do palácio. Mas Deus falou, não. Tem que acontecer uma reforma na sua vida, Esther. Eu não te chamei para que você fique aí sentadinha, feliz, curtindo do palácio. Eu te chamei porque eu tinha um plano, eu tinha um propósito com a sua vida. Muitas vezes a gente pensa que Deus me chama para que eu receba. E cada domingo eu recebo. E as pregações são tremendas. Amém, Senhor, amém. Hoje vai acontecer uma reforma no seu chamado. Deus te salvou, não só para você ser salvo, mas para que você seja instrumento de Deus e salvar outras pessoas. Gente, Deus não nos salva para que a gente fique sentado numa cadeira semana atrás semana simplesmente recebendo. Esse não é o plano de Deus. Deus não pensou, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, que Noé, ele achou graça, não é? A gente fala, que legal, Noé achou graça, mas o que Deus fez depois? Revelou o seu plano para Noé. Noé foi chamado com um propósito. Algo que Deus fala comigo, filha, você tem que entender que quando eu te chamo, você tem que entender que eu tenho um plano. Eu quero te salvar, mas eu também tenho um plano e um propósito com a sua vida. Eu nasci em uma família crente, meus pais são pastores desde que eu me lembro, então eu cresci na igreja. Eu sempre cresci, o problema de crescer na igreja é que a gente pode se acostumar, não é? A gente pode se acostumar
com as histórias da Bíblia, a gente pode se acostumar mesmo com as palavras de Deus quer te usar. E a gente escuta tanto, mas a gente não acredita. E eu me lembro que eu cresci ouvindo isso, mas não era real. Eu sabia, conhecia Jesus, eu orava, eu lia a Bíblia. Mas uma coisa é quando você lê a Bíblia para se satisfazer. Outra coisa é quando você lê a Bíblia para encontrar qual é o plano de Deus para você. É diferente. E eu me lembro que nesse tempo, acho que eu tinha uns 14 anos, eu tava um pouco como Esther. Eu estava no palácio. Eu estava cômoda. Eu tinha as bênçãos, mas não queria as responsabilidades. Às vezes a gente quer as bênçãos, não é? Senhor, me dá, me dá, me dá. E as nossas orações são mais assim. Senhor, me dá isso, me dá mais, me dá, me dá, me dá. E amém, não tem problema. Mas eu acredito no meu coração que Deus nos chama pensando em muito mais. Pensando em um plano muito maior. E eu por muito tempo, eu era crente, uma crente cômoda. Uma crente que quer ficar tudo de viajar em primeira classe. Sabe, quando você viaja em primeira classe, você só quer viajar depois em primeira classe, não é? E às vezes como crente a gente quer tudo fácil. Eu quero tudo fácil. Eu quero as bênçãos, eu quero prosperidade. Eu penso, como a Ageu falava, eu estou pensando na minha casa. Eu estou pensando na minha construção. E às vezes Deus tem que fazer coisas acontecer na nossa vida para trazer essa reforma pessoal. Deus tem que fazer coisas na sua vida para mudar coisas dentro do seu coração e falar, ok, agora você vai acreditar que eu quero te usar, mas vai requerer um preço. Não vai ser fácil. Às vezes a gente está correndo do chamado porque o chamado é um preço. Não é fácil. Não é para os fracos, é para os valentes. E por isso que não todo mundo, a Bíblia fala, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são os chamados. Sabe, é interessante porque, eu quero somente descer um pouquinho. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele primeiro procurou, a Bíblia fala que ele encontrou seus discípulos, Pedro, João, e ele fez só o chamado com uma palavra. Qual foi a palavra que Jesus falou para eles? Siga-me, ou segue-me. Segue-me ou siga-me? Siga-me, siga-me, ok. Ele olhou para o Pedro e falou, Pedro, siga-me. Escute, o chamado não depende do Pedro. O chamado depende de quem? De Jesus. Porque Pedro estava sentado de boa, fazendo sua vida. E ele só recebeu, como vocês aqui estão recebendo o chamado. Jesus falou, mas ele não ficou implorando. Pedro, eu vou te abençoar, eu vou te usar, você vai pregar e 3.000 pessoas vão conhecer de Jesus. Você vai orar e as pessoas vão te curar, Pedro. Por isso que você tem que me seguir, Pedro. Vamos, Pedro. Ele não começou a implorar, ele só deu o chamado e continuou. Aí dependia de quem? Pedro tinha que fazer algo. Pedro, esse Pedro aqui, tinha que se levantar e começar a seguir a Jesus. Mas ele não entendia. Ele continuava sentado. E Pedro continua sentado. E ele não entende que Deus está falando com ele. Meu Deus. E ele continua. Oh, aleluia. Sabe? Deus é mais paciente que eu. Graças a Deus. Glória a Deus. No momento que Pedro se levantou. Cadê você, Pedro? Ah, muito bem. No momento que Pedro se levantou da cadeira, ele se tornou um escolhido. No momento que ele começou a seguir Jesus, a reforma pessoal começou a acontecer dentro dele. Muitos continuam igual, sem nenhuma reforma, porque estão aqui. Oh, Senhor,
Me usa, Senhor, me usa, Pai. Senhor, mas está sentado, gente. Como que Deus vai te usar? Deus te deu o chamado. E Ele está falando, eu não posso te carregar, filha. Eu dou o chamado, mas o resto depende de você. Depende de você. Você pode ser um chamado, que ouviu o chamado. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ser parte dos muitos. Eu não quero ser parte dos muitos que ouviram o chamado. Eu quero ser parte dos poucos que são escolhidos. Qual você quer ser? Fale comigo, eu quero ser escolhido. Obrigada, Pedro. E às vezes, Deus tem que fazer coisas para acordar a gente. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, a gente acabou de ter uma convenção de jovens na Colômbia. Eu ainda não era líder assim de jovens, mas eu estava envolvida, fala. Aí a gente saiu e eu, antes de casar, antes de ter filho, eu era tipo uma Isa e Bianca que ficava acordadas até 4 da manhã. Eu nem me lembro dessa vida. 11 da noite eu quero estar dormindo, porque 6 da manhã meu filho acorda. Todos os dias. Então, nessa época que eu estava curtindo ser solteira, eu amava fazer coisas tipo de aventura. Então, a gente foi perto de Bogotá, que é a capital de Colômbia. Tem uma cidade, na verdade não me lembro da cidade, mas umas 3 horas de Bogotá. E tem um rio. E aí no rio é muito comum fazer canoagem. Canoagem? Que é tipo para 10 pessoas. Então eu estava com vários jovens, todo mundo feliz, todo mundo curtindo, a gente entrou, mas acabava de chover. Normalmente quando chove muito, a corrente do rio fica mais forte. Mas todo mundo adolescente, ninguém viu o perigo e falamos, não, vamos. Aí a gente entrou. E no começo muito legal, porque comecei bem rápido, todo mundo, claro, aí curtindo, feliz, começou a ir mais rápido e mais rápido, todo mundo com o sorriso assim enorme, Mas aí a gente começou a ver que tinha tipo uma curva e tinha uma pedra enorme no final. Aí ninguém falou, mas todo mundo falou, meu Deus, a gente está indo muito rápido, não tem como que esse barco vai virar. O que vai acontecer é que a gente vai... como que fala? Estrellar-se. Vai. Então, gente, mas foi muito engraçado. Vocês usam sua imaginação, gente. Imaginação aqui. Aí, enquanto a gente ia, o mais engraçado foi ver o sorriso de todo mundo que estava se tornar um sorriso nervoso, de pânico. Todo mundo assim... Não, mas diante de Deus, pânico. Aí todo mundo... Eu comecei a falar, gente, comecei a orar. O que a gente vai fazer? Comecei a orar. Nesse momento, todo mundo vira crente, não é? Nessas horas, a pessoa que nunca orava, ora. O que aconteceu? Gente, aconteceu que a gente estava temendo. O barco pegou na pedra, todo mundo saiu. Eu não saí voando para outro lugar. Eu fiquei debaixo do barco, do negócio. E o rio, o nome do rio é o Rio Preto. Esse é o nome do rio. Então, quando você abre seus olhos, o que você vê? Nada, é preto. E a corrente estava tão forte que parecia um filme. Sabe esses filmes que mostram tudo? Parecia um filme. Aí eu abri meus olhos, eu estava debaixo da água. A primeira coisa que você faz quando você está debaixo da água é tentar sair, tentar respirar. Aí eu fazia um maior esforço, falava, meu Deus, por que eu não estou conseguindo? Meu pé ficou preso em uma pedra. Mas ficou preso mesmo. Aí eu falei, acabou. Não, diante de Deus, era o fim da minha vida. 14 anos, ia chegar aqui, filha do pastor, morreu. Aí, não, porque não tinha jeito. Aí nesse momento, eu já, sabe, as mulheres, não sei se os homens, mas as mulheres são mais, exageradas. Eu já fiz o filme do meu funeral, tudo, eu já vi tudo. Diante de Deus, eu vi tudo. E eu pensei, gente, eu não posso morrer com uma cara assim de pânico, porque eu estava em pânico.
as pessoas vão ver meu corpo. Eu estava pensando isso. Eu falei, eu tenho que deixar, vou fazer minha melhor cara. Tipo, se eu vou morrer pelo menos bem. Que as pessoas olhem e falem, nossa, que linda que era. Nossa, meu Deus. Mas nesse momento, diante de Deus, e aconteceu, não estou diante de Deus que eu pensei isso. Mas nesse momento, quando já estava perto, que eu falei, meu Deus, eu estou morrendo. Foi nesse momento que a reforma pessoal aconteceu na minha vida. E às vezes, gente, eu vou falar para vocês, não esperem até que seja tarde demais. Não esperem até estar perto da morte para falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Nesse momento, eu sabia que eu não podia brincar com Deus. Eu sabia que as coisas de Deus não é para levar, tipo, não é light. Ou você tá ou você não tá. Não dá para você ficar no meio. E nesse momento, eu fiz a oração que mudou a minha vida. A oração que reformou o meu chamado. Nesse momento, eu clamei com todo o meu coração. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me perdoa porque eu estava no conforto. Eu estava recebendo as bênçãos, mas estava sem responsabilidade, sem compromisso de verdade. Senhor, me dá uma oportunidade para salvar vidas. Me salva primeiro, para salvar. Primeiro me salva, Senhor. Estou morrendo aqui. E Deus foi bom. Deus foi bom. Eu senti uma força. Foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu já vivi na minha vida. Uma força que me pegou desse lugar, porque era impossível sair. E me puxou assim, e eu saí, eu senti que Deus me deu uma segunda oportunidade. Gente, Deus, Ele muitas vezes fica esperando, assim como eu fiquei esperando para Pedro se levantar, Ele fica esperando. A minha pergunta é, quanto tempo Deus tem esperando por você? Quanto tempo que Deus tem esperando você se levantar? Quanto tempo que Ele está aí esperando você entender que você foi chamado para mais que ficar aqui recebendo uma mensagem? Quanto tempo mais? Deus é paciente, mas chega um momento que Ele fala, ok, o tempo acabou. E eu falo para vocês, não esperem a que seja tarde demais. Que comece hoje, que hoje seja o dia que Deus comece a reforma dentro das suas vidas, amém? Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. É interessante porque Ageu fala algo que me ministrou muito no versículo 6 do capítulo 1. Ele fala, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Muitas vezes a gente está na igreja assim. Se não tem uma reforma pessoal, que você entende o seu chamado, você trabalha e vê pouco resultado. Você se esforça e não vem nada. Você fica tipo, meu Deus, mas eu tento. Pastor, eu já tentei. Mas tentou com quais motivações? Quando a motivação é certa, você planta e você vê a semente e vê a colheita. Então, às vezes, não é sobre fazer. Você tem que ter uma reforma e entender o porquê eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque Deus me chamou. Eu não estou fazendo porque o pastor falou. Eu não estou fazendo porque alguém me falou para fazer. Eu estou fazendo porque eu tenho a plena convicção de que Deus me chamou. Quando você entende isso, muda a sua vida totalmente. Eu quero falar para vocês, se você está aqui, é porque Deus te chamou. E Ele não somente está te chamando, Ele deseja que você seja um escolhido. A mudança começa hoje, amém? Amém. A segunda coisa que eu quero que a gente entenda um pouco, a gente fala, ok, este é o tempo. Mas a gente tem que entender qual tempo. Qual é o tempo que a gente está vivendo? A gente sabe que este é o tempo, amém. Mas qual é o tempo? Por que a importância? Por que a urgência
de nos levantar e de fazer algo agora. No livro de Esther, Esther precisava agir nesse momento. Se ela esperasse um mês, um ano, era tarde demais. Por quê? Porque existia um inimigo. O inimigo, eu quero ler rapidamente o decreto que esse inimigo, chamado Amã, tinha lançado contra o povo de Deus. No capítulo 3 de Esther, versículo 13, fala assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Esse era o decreto. O decreto era contra todos, o povo de Deus. O decreto não era para todos os que moravam nessa terra. O decreto era especificamente para o povo de Deus. Deus falava e ele começou a falar algo comigo. Ele falou: filha, existe um inimigo. E o inimigo tem um alvo. Sabe qual é o alvo do inimigo? Não é os que estão lá fora, que estão se perdendo, que já estão perdidos. Sabe qual é o alvo do inimigo hoje? O povo de Deus. O alvo do inimigo não são os que estão lá fora, porque já pertencem a ele. O alvo do inimigo são os filhos de Deus. E é um decreto. Sabe qual tem sido a estratégia do inimigo? Aniquilar os chamados. Que o povo de Deus não faça nada. Se o povo de Deus não faz nada, o reino de Deus não avança. A gente está vivendo um tempo perigoso, porque a igreja está se acostumando a somente receber. E esse tem sido um plano, uma estratégia do inimigo. Nesse tempo, a estratégia do inimigo foi lançar um decreto para aniquilar, para destruir o povo de Deus. Mas Deus falava comigo: filha, esse tempo é muito importante, porque tem muitos dentro da casa, dentro da minha casa, mas que não fazem nada. O apóstolo fala: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. E o inimigo tem lutado para que nós que conhecemos a verdade fiquemos sem fazer nada. Eu acho que o pior pecado, tem muitos pecados, claro, alguns são piores, mas para mim, um pecado que é muito grande é não fazer nada. É ficar quieto, é ficar calado, é ficar com a verdade só dentro de nós, sem fazer nada. Tem um decreto. O inimigo, desde o começo da história, desde que Deus criou o homem e a mulher, ele tem lançado decretos contra o povo de Deus. Ele tem lançado decretos de morte contra a família. Deus criou a família e o inimigo está tentando destruir famílias dentro da casa de Deus. Está tentando destruir famílias dentro aqui, crentes se divorciando, crentes. Que isso? É o plano do inimigo. Está tentando destruir a nova geração. Eu já conheci crentes que apoiam um aborto e falam: como é possível que você apoia? Como é possível? A gente não pode tomar uma posição no meio, uma posição light, porque são decretos que o inimigo está usando dentro da igreja. E a gente não pode. A gente tem que entender, o tempo que a gente está vivendo é o tempo que a gente tem que falar mais alto, ser mais radical, nos levantar mais. Não o tempo para a igreja ficar aí quietinho, com medo. Ai, o que o povo vai falar? Não, a gente tem que falar. Esse é o tempo. Você tem que entender, ser crente não é coisa light. Ser crente é para os valentes, porque você vai ter que se levantar, porque esse tempo Deus está procurando valentes, como Esther. Escute, Deus falou para Esther, por meio de Mardoqueu: não pense que se você, por causa de você estar no palácio, você vai se poupar. Não, se você ficar calada, olha o que Mardoqueu falou: você e a sua família morrerão. Eu achei forte demais.
Porque a gente pensa que a gente está se poupando, ficando aqui nas quatro paredes da igreja, mas a gente que está perdendo. Quando a gente se levanta, é que Deus começa a mudar o nosso interior, mas também começa a mudar as pessoas que a gente conhece. Gente, tem que entender o tempo. Esse é o tempo de entender, de conhecer a verdade, como nunca antes. De ser fiel. Se Deus te plantou aqui, seja fiel a seu pastor. Não fique ouvindo todo mundo. Porque hoje em dia, um dos perigos mais grandes que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, falou: vigia muito a doutrina. Vigia muito o que você fica ouvindo. Esther conseguiu fazer o seu chamado, entender o tempo, porque ela estava ouvindo a pessoa certa. Ela estava ouvindo Mardoqueu. O que você está ouvindo? Porque tem pessoas que falam: não, você só tem que receber, ficar, tá tudo bem. Não, você tem que ser fiel ao chamado, à visão da pessoa que Deus colocou como autoridade sua. E quando a gente é fiel, a gente entende o tempo, a gente vai saber que é o meu tempo. Hoje, se eu quero que você lembre algo, é que Deus está te chamando para este tempo. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, é hoje. Fale comigo, é hoje. Fale comigo, Deus está me chamando hoje. Hoje. Esther, será que Esther tinha um ano para pensar no chamado? Se ela esperasse um ano, já. Não era que Deus ia deixar o povo morrer, não. Deus falou: eu vou levantar outra pessoa. Gente, eu não quero ser essa pessoa que rejeitou o chamado de Deus. Faz uns anos, eu conheci um evangelista muito conhecido. O nome dele é Reinhard Bonnke. Ele faz cruzadas na África, muito usado por Deus. E ele fez amizade com meu pai. Ele convidou meu pai para almoçar. Meu pai me ligou: filha, o evangelista Reinhard Bonnke me convidou para almoçar. Você quer vir? Falei: nossa, pai, obrigada. Só me convidou eu. Só me convidou a mim, das minhas 4 irmãs, porque eu sou a preferida, galera. Brincadeira, não. Brincadeira. Não, aí só eu que estava na cidade. Aí eu fui com ele. E é uma honra, porque um homem de Deus, um general de Deus. Aí a gente sentou e ele é um homem que quando você vê ele pregar, ele prega com uma paixão. Ele é assim, meu Deus, muita paixão. Aí quando você senta para almoçar com ele, é do mesmo jeito. É uma paixão, ele fala assim, das histórias. E ele começou a contar que um dia Deus falou para ele escrever um livro, explicando o evangelho para pessoas novas. Falou: filho, eu quero que você escreva um livro, mas bem fininho. E eu quero que você mande para todas as casas da Alemanha. Só pense, a logística para mandar um livrinho a todas as casas de uma nação. Só pense quantas casas estão aqui nessa cidade. Deus falou: manda esse livrinho e você vai pagar tudo. A todas as casas da Alemanha. Aí ele falou: meu Deus, amém, Senhor, mas por quê? Por que eu? Por quê? O que o Senhor viu em mim? Ele falou: filho, na verdade, você não foi minha primeira opção. Você é a minha terceira opção. Você quer que eu continue procurando? E ele falou: não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, Senhor, o Senhor tem que mandar o dinheiro, tem que mandar tudo, mas eu vou obedecer. Esse é o evangelista Reinhard Bonnke falando isso. Ele foi a terceira opção de Deus. Gente, eu não quero nem ser aquele que ouviu e rejeitou. Eu falei: Senhor, se eu sou a 5ª opção, a 6ª opção, não me importa, mas eu quero ser o escolhido. Você tem que entender que quando você rejeita o chamado, você é aquele que perde. Deus não perde, você perde. Você é abençoado quando você aceita, mas você pensa, o inimigo, ele usa a estratégia das coisas que você vai perder. Eu vou falar: você não vai perder. Quando você construi casa para Deus, Deus construi casa para você.
Ele cuida da sua família, Ele cuida das suas finanças. E às vezes o inimigo tenta focar a gente para o outro lado. Ai, mas as minhas coisas, o meu trabalho, o concurso, isso. Gente, o tempo que a gente está vivendo requer de sacrifício. Mas eu vou falar para vocês, vale a pena. Esther falou, Senhor, ok, eis-me aqui, eu quero, mas eu vou jejuar. E às vezes quando Deus nos chama, a gente tem que jejuar, a gente tem que fazer coisa para receber a força. Mas ela foi, ela aceitou e ela entendeu o momento que ela estava vivendo. Eu vou falar para você, se você está aqui, é porque Deus te escolheu para estar nessa igreja, nesse momento, mas também para ser parte do novo, da reconstrução daquilo que Deus está fazendo nessa cidade, nesse país. Quantos dizem amém? Amém. Esse é teu tempo. Eu quero que você fique de pé aí onde você está. Vamos orar. E hoje eu quero... Eu sinto no meu coração que Deus tem falado com muitos há muito tempo, mas que muitos ainda estavam sentados. Quando eu estava estudando o livro de Ageu, Deus mandou seus profetas, Deus manda seus servos para falar com a gente, mas Ele fala o que a gente tem que fazer, a gente tem que obedecer. É a única coisa que eu posso fazer. Às vezes eu quero receber a bênção e depois obedecer. Mas Deus fala, não, filho, você tem que obedecer primeiro e aí eu vou te abençoar. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Quando eles entenderam um momento que era um momento de reconstruir, momento de parar de fazer qualquer construção da sua própria vida e focar na construção da casa de Deus, na reconstrução. A Bíblia fala que nesse momento o Senhor falou para todo mundo, falando, não tenham medo, eu estou com vocês em tudo que vocês farão. E às vezes a gente tem que entender que Deus me dá a palavra de apoio depois que eu obedeço. Às vezes a gente quer a palavra antes e Deus simplesmente Ele está esperando que você fale, Senhor, eu vou obedecer. Eis-me aqui. Feche seus olhos aí onde você está. E eu quero por um momento que você pense nas palavras do profeta Ageu. O profeta falou para o povo de Judá. Falou, vejam aonde os seus caminhos os levaram. O profeta estava falando, examinem os seus caminhos. Examinem se vocês têm vivido na comodidade do palácio, das bênçãos, ou se vocês de verdade estão vivendo como escolhidos e não simplesmente como chamados. Senhor, eu te convido hoje. Espírito de Deus, só o Senhor conhece cada coração que está nesse lugar hoje. Só o Senhor conhece os caminhos, o passado, as vidas dos teus filhos. E hoje eu oro, Espírito de Deus, vem com liberdade, Senhor, vem. Começa a te mover hoje. Começa a despertar o coração dos teus filhos, para que eles entendam, Senhor, o momento, o tempo que estamos vivendo. É um tempo diferente, é um tempo de ser mais radical, é um tempo de te servir com mais paixão, é um tempo de te amar com todas as nossas forças. Mas eu oro, Senhor, hoje, Pai, que hoje comece essa reforma pessoal dentro dos corações deles. Você vai colocar sua mão no seu coração e deixa que seja o Espírito Santo. Você vai sentir que é a mão do Espírito de Deus. Ele vai começar a tocar, ele vai começar a examinar os teus caminhos. Onde você está hoje? Onde você está hoje? Será que você se identifica com o que o profeta Ageu falou? A gente planta, mas a gente colhe pouco. A gente se esforça, mas a gente sente que falta mais alguma coisa.
Isso acontece quando eu estou caminhando nos meus caminhos. Tem muitos que têm vivido muito tempo sentados na cadeira. Ouviram o chamado de Deus. Ouviram que Deus chamou: filho, filha, eu te amo, mas eu tenho um plano com a sua vida. Mas continuam sentados. E Deus tem esperado. Deus tem esperado dias, tem esperado meses, tem esperado anos até por algumas pessoas. E Deus continua esperando. Mas hoje Ele está te perguntando: filho, filha, será que finalmente você vai aceitar o chamado que eu tenho para você? Será que finalmente você vai se levantar da sua cadeira, do seu conforto e vai falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que existe um preço, mas eu sei que vale a pena. Eu não quero viver na minha comodidade, eu não quero viver no palácio sem fazer nada. Senhor, eis-me aqui. E hoje eu sinto muito forte no meu coração: Deus, Ele está fazendo um chamado. É um chamado para que você pare de ficar na sua cadeira, simplesmente recebendo, sem fazer nada. E hoje falei: Senhor, hoje eu estou disposta a sair da minha comodidade e aceitar o teu chamado e entender o tempo que eu estou vivendo. Se hoje você quer aceitar, e isso é algo muito pessoal, isso é algo que você tem que aceitar. É algo de você e Deus. Mas eu vou falar para vocês: não existe nada melhor que servir a Jesus. Não existe nada melhor que falar: Senhor, aonde o Senhor me mandar, eu irei. Mesmo tendo que entregar muitas coisas, aparentemente nada se compara com o que o Senhor dá. Com os olhos fechados, eu vou contar até 3. E quando eu conto até 3, se você hoje de verdade, não é comigo, gente, não é com os pastores, é com Deus. Não faça porque a pessoa do lado está fazendo. Faça porque de verdade você hoje quer ter uma reforma pessoal e falar: Senhor, eu não quero ficar sentada fazendo nada, eu quero aceitar o meu chamado. Se esse você, quando eu conto 3, você vai sair da sua cadeira, porque é algo profético que talvez você ainda não fez na sua vida. Você vai sair da sua cadeira, vai vir aqui no altar. O altar é santo, o altar representa a presença de Deus. E você vai falar: Senhor, enquanto eu estou caminhando aqui na frente, o Senhor está reformando a minha vida, está reformando o meu chamado. Deus está te chamando, mas só faz, de verdade, só faz, se você hoje entende que Deus está te chamando e você tem que sair da sua comodidade. 1, 2 e 3. Se esse você rapidamente, vem aqui, vem na frente, vem na frente, vem na frente. Faz, é pessoal, é algo que você tem que pensar no que você está fazendo e falar: Senhor, hoje a minha vida muda. Hoje o meu chamado muda. Hoje o meu caminhar com Deus muda. Hoje a minha forma de pensar muda. Hoje a minha forma de agir muda. Hoje eu não vou continuar pensando nas minhas coisas, nas minhas casas, no meu salário. Hoje as minhas prioridades mudam. Enquanto você está no altar, você vai render a sua vida. Oi, achia racatarararara kayarararash. Oi, racatarararashia racatarararara. Oh, robocotororororororshia rararara. Hoje você vai deixar tudo. Faz uma oração de entrega. Fala: Senhor, eu entrego tudo. Eu rendo tudo hoje. Oi, achia racatarararashia. Hoje você vai sentir que o Espírito Santo vai colocar um fogo
Um fogo no teu coração que vai começar a queimar. Vai começar a queimar. E é o fogo do chamado. É o fogo que está trazendo paixão. Paixão por Deus. Paixão por outros. Deus está te mostrando: esse é o tempo. Esse é o meu tempo. Estava te esperando, filho. Estava te esperando, filha. Estava esperando esse momento que você acordasse, que você entendesse o meu plano, o meu propósito contigo. Oh, coloca a tua mão no teu coração e deixa que Deus examine os teus caminhos e fala: Senhor, traz uma reforma. Muda o que o Senhor tem que mudar. O Senhor vai começar a falar especificamente de coisas que você tem que soltar, de mudanças. Ele está trazendo reformas. Antes de você levar a reforma, Ele está te reformando. Amizades, hábitos, Ele está falando com você. Oh, Yashia Rakatarara. Oh, Yashia Rakatarara. Sabe, Deus que busca, Ele não busca pessoas perfeitas, Ele busca pessoas rendidas. Ele não quer um coração perfeito. Você fala: Senhor, mas eu não sou perfeito. Deus fala: filho, eu não quero que você seja perfeito. Eu quero que você seja rendido. Eu quero que você seja disposto. Hoje você vai render. Levanta tuas mãos.